Estamos de volta, quero incluir nesta conversa o senhor Francisco Alves. Chico, por favor, fique à vontade. José Maria, bom dia a você, seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso pré-market. Queria ouvir de você, por exemplo, nós lemos aí que, segundo agências internacionais, alguns dirigentes que participaram do Comitê de Política Monetária do Banco Central dos Estados Unidos não foram, pelo menos num primeiro momento, unânimes a um corte aí de 0,5 ponto percentual. Apenas a senhora Michelle Bowman é que efetivou aí a sua opinião de um corte de 1/4, portanto, na taxa básica de juros lá. Os demais, embora tinham tido aí alguma sensibilidade ou alguma sensação de um corte também de 1/4, manifestaram por um corte de 0,5 ponto percentual. Agora, nós tivemos aí a semana passada, como nós acompanhamos, números robustos do mercado de trabalho dos Estados Unidos, combinando aí com o payroll. E hoje, a taxa de inflação do varejo, amanhã do atacado. Como você vê aí essas informações e as expectativas em função do que possa vir a ser divulgado hoje? José Maria, um bom dia para você. Bom dia, Francisco. Muito obrigado pela pergunta. Vamos lá, eu acho que essa dissidência, eles na ata não especificam, né, qual foi o número dos 19 membros que estava ali no limbo, né, entre decidir pelo corte de 0,25 pontos percentuais ou 0,50. Mas eles deixam ali implícito que, de facto, a discussão foi viva, né? Ou seja, certamente não foi somente a Michelle Bowman que estava puxando ali pelo 0,25. Inclusivamente, eu acho que é importante a gente relembrar isso, que na semana do 18 de setembro, até à segunda-feira, o mercado estava precificando 0,25 pontos percentuais de corte. Mas saiu um artigo que, aparentemente, com um leak de algo de dentro do próprio Fed, que disse assim, olha, o Jerome Powell, o próprio presidente do Fed, está meio que fazendo uma campanha interna junto dos restantes membros para convencer todo mundo que a gente tem que estar preocupado com a desaceleração do mercado de trabalho e a gente deveria, como ele falou, reajustar a política e já adiantar os próximos passos e cortar 0,5 pontos percentuais de uma só vez. Então eu diria que houve ali certamente um processo de política feito pelo próprio Jerome Powell de convencer alguns dos membros a dizer assim, pessoal, sim, o mercado de trabalho está desacelerando, a gente ainda vai a tempo de evitar uma recessão se a gente exportar e der este estímulo, né? Botar uma política monetária um pouquinho menos restritiva e ele teve que fazer esse trabalho de convencimento. Então, se ele teve que fazer esse trabalho de convencimento, certamente havia mais membros, né? A gente viu uma entrevista esta semana do membro Logan, que ele disse que ainda está preocupado com a inflação e que a gente tem que ter em conta de qual é que vai ser essa taxa terminal, qual é que vai ser o ritmo de corte. Então, possivelmente, o membro Logan foi um daqueles que, quando carregou no botão, ele escolheu 0,5 pontos percentuais, mas talvez não muito convencido, né? Terá havido alguns nessa posição. Então eu diria que o facto da discussão ela ter sido viva na última reunião, ela fará com que a próxima reunião ela seja também ela viva, e eu aplaudo até os comentários que vêm tanto de Michelle Bowman como do membro Logan, que falam um pouquinho mais dos riscos de longo prazo, falam um pouquinho mais daquela que será a taxa terminal, qual é que é a taxa neutra do Fed num cenário onde a inflação talvez não seja a tal meta dos 2% e possivelmente seja um nível ali mais próximo dos 2,5%, dos 3%, a nível de sustentabilidade de longo prazo. Porque aquilo que a gente tem visto deste Fed é um Fed, como eles próprios se denominam, data dependent. Eles estão dependendo dos dados macroeconómicos. E essa dependência faz com que cada dado que saia, como este dado do CPI que sai daqui a pouco, ou como os dados do mercado de trabalho, eles gerem um grau de volatilidade no mercado, né? E todo mundo fica julgando esses dados macroeconómicos. Então eu até aplaudo que o Fed adote talvez uma postura agora que a gente está dada a pauta de corte de juros, todo mundo sabe que a pauta de corte de juros, a questão é em qual ritmo, em qual magnitude, onde é que vai ser a taxa terminal, qual é a taxa neutra do Fed. Essa discussão tem que começar a ser tida por este Fed
e abandonar um pouquinho este discurso constantes de data dependent, data dependent, data dependent. Eu acho que, de facto, a gente pode chegar a um consenso, cara, que a economia não está em recessão. Uma economia que teve um PIB do último trimestre de 3%, que tem um GDP now de 3,2%, que está crescendo postos de trabalho na casa dos 250 mil ao mês, não é uma economia em recessão. A gente olha por onde olha, para qualquer dado de atividade, para qualquer dado de consumo, de varejo, etc., essa economia não está em recessão. O ritmo de contratação ele caiu? Caiu. É normal que ele caia. Ele vinha muito aquecido. Mas o grau de desligamentos, de despedimentos, ele não aumentou. O trabalhador americano ele continua com um ganho real de salário. Então acho que a discussão ela tem que ser muito mais numa visão de longo prazo por parte deste FED, que infelizmente adotou esta postura de dependência dos dados, e isso acaba gerando muita volatilidade no mercado e muita dependência de cada dado macroeconómico que sai, como é o caso deste CPI. Se este CPI vier um pouquinho mais quente, a gente pode chegar até num nível de discussão onde a gente vai dizer assim, pode ser que em novembro não haja nenhum corte, né? Hoje o cenário base é 0,25 pontos percentuais, o próprio Jerome Powell deu ali um hint disso, né, no discurso dele da semana passada, mas eu acho que se vier muito aquecido, pode ser que a gente até mude a visão. Certíssimo, tem alguns apocalípticos também que mencionam talvez novos aumentos de juros do Fed no próximo ano, e aí a imaginação toma conta do mercado, todas as hipóteses começam a surgir nestes cenários. Senhor Zé Maria, seja sempre bem-vindo à nossa programação, que prazer enorme tê-lo por aqui, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Gabriel, obrigado, Francisco, bom resto de semana a todo mundo.